pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, sexta-feira, dia 9 de junho, a Igreja celebra a memória de São José de Anchieta. Peçamos a sua intercessão para as nossas famílias, para as nossas necessidades. Rezemos por todas as pessoas que se recomendam às nossas orações. Seguindo nossa reflexão, meditaremos sobre aquilo que Santa Catarina escreve em uma de suas cartas com o tema Nada Temer. Escreve Santa Catarina de Sena: para que a vossa fé seja viva, recordai-vos de duas coisas. Em primeiro lugar, que Deus só pode querer o nosso bem. Para dar-nos o bem verdadeiro, entregou-se à humilhante morte na cruz. O pecado nos priva dele. Com ternura, Deus humilhou-se a fim de nos conceder a graça e libertar-nos do orgulho. Sim, Deus deseja unicamente o nosso bem. Em segundo lugar, crede realmente que todos os acontecimentos, morte ou vida, enfermidade ou saúde, riqueza ou pobreza, injúrias de amigos, parentes e demais pessoas, todos se dão por permissão ou vontade de Deus. Fora do querer divino, nenhuma folha cai da árvore. Não tenhais medo, Deus somente nos envia o que podemos suportar, nada mais. Querida irmã, aceitemos tudo com respeito, julgando-nos até indignos da grande honra de poder sofrer por Deus. Se o demônio procurar infundir grande medo sobre o assunto que vos preocupa, recorrei imediatamente às armas da fé, confiando que seremos libertados pelo Cristo crucificado. Ao acreditar que Deus somente quer o nosso bem, estareis em profundíssima alegria. Fortalecei-vos no Cristo crucificado e não tenhais medo. Nada mais acrescento, a não ser que todas as vossas ações sejam praticadas no amor e no temor de Deus. Lembrai-vos de que deveis morrer um dia e não sabeis quando. O olhar de Deus está sobre vós e leva em consideração todas as vossas atividades. Deus bondoso, dai-nos antes morrer que vos ofender. Este trecho de meditação, esta carta belíssima de Santa Catarina de Sena, nos ajuda a compreender tantas coisas, dentre elas a beleza que deve ser o nosso seguimento a Jesus, marcado pela realidade da cruz, dos sofrimentos, algo que nós não podemos esquecer. Deus só nos permite a provação, o sofrimento, tendo algo a nos ensinar de tudo isso. Deus nos permite tantas coisas, Deus nos permite tantas experiências, às vezes até um pouco dolorosas, mas que diante disso há também a mão de Deus, a condução de Deus. Deus vai nos dando força, maturidade e vai também nos ensinando o que Ele quer de cada situação da nossa vida. Por isso precisamos pedir a Ele a força, a coragem de não desistirmos, de não sermos como que levados pelo desânimo, que é uma coisa difícil também. Não é fácil você estar sempre bem, você estar sempre de pé. Porém,
É possível se nós compreendermos e acolhermos isso olhando para a realidade da cruz. Lembremos-nos do que Santa Catarina nos disse: não tenhais medo, Deus somente nos envia o que podemos suportar, nada mais. Depois ela diz: fortalecei-vos no Cristo crucificado e não tenhais medo. Olhando para a cruz, mergulhando no mistério da cruz, rezando com a realidade da cruz, nós podemos encontrar respostas, direcionamentos para muitas coisas em nossa vida. Olhemos a palavra de Deus neste dia. Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Marcos, capítulo 12, versículos de 35 ao 37. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo de teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. É interessante esta palavra de Jesus, porque Jesus vai trabalhando aspectos importantes da fé do povo de Israel, da fé daqueles que o escutavam, e vai como que confrontando as convicções deles, mas vai ensinando de um modo simples, de um modo direto e fazendo com que as pessoas pensassem, até mesmo para tomar a decisão de acolher ou de rejeitar a sua santa palavra. Jesus não ia direto ao ponto. Às vezes contava uma história, uma parábola, uma situação, aproveitava de um momento, de uma ocasião, para ensinar, seja aos discípulos, seja aos demais interlocutores, o que ele queria dizer, para expressar aquilo que ele queria que os discípulos, ou os mestres da lei, ou os que estavam ali, compreendessem. Assim também como o trecho do Santo Evangelho de hoje, onde ele fala exatamente citando a pessoa de Davi. Meu irmão, minha irmã, hoje é sexta-feira, dentro do tempo comum. Nós somos convidados ao sacramento da reconciliação, somos convidados à penitência, somos convidados à abstinência de carne e, claro, aqueles que podem, a uma penitência mais intensa, que é o jejum. Então, procuremos fazer deste dia, desta sexta-feira, uma oportunidade para nos fortalecermos na oração, na piedade, na penitência que nos faz alcançar tantas graças. Convido a você também para tirar um momento para rezar, para vir à igreja, fazer uma visita a Jesus Eucarístico e, claro, aqueles que podem participar da Santa Eucaristia. Hoje à tarde celebro na comunidade de Alto Branco, às 5h30, Tamarina, às 4h30 e à noite, com a graça de Deus, a trezena de Santo Antônio na comunidade de Vila Nova, que se prepara para celebrar Santo Antônio no próximo dia 13. Que Deus abençoe a todos nós, que desça sobre nós a sua graça, a sua bênção, por intercessão de São José de Anchieta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos.